E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal e nessa videoaula a gente vai continuar aí trabalhando o caderno do aluno. Dessa vez o tema 2, sequências e progressões. Então vem comigo aqui, ó, vamos começar então com a progressão aritmética. Tá legal? Também conhecido como PA. E na progressão aritmética nós temos o seguinte. O que é uma progressão aritmética? Uma sequência numérica, tá legal? Uma sequência numérica em que, a partir do segundo elemento, para você chegar aos demais, você adiciona um valor constante. Por exemplo, vejamos aqui um exemplo. Olha só, você tem a sequência aqui, ó. 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Veja, a partir do segundo termo aqui, ó, para encontrar qualquer um, basta adicionar um valor fixo, constante. Que valor é esse? Se você reparar, ó, do 3 para o 6, aumentou 3. Do 6 para o 9, aumentou 3. Do 9 para o 12, aumentou 3. Portanto, estamos somando aí um valor constante. Esse valor constante é chamado de razão. Então, a razão dessa progressão aqui, ela é uma progressão aritmética. Por que eu posso afirmar que essa sequência numérica é uma progressão aritmética? Porque o valor que estou somando aqui, ó, é um valor fixo. Então, para a gente obter os termos, a gente adiciona um valor fixo, chamado de razão. Nesse caso aqui, a razão vale 3 positivo, ok? Então, essa progressão ela é crescente. Já vamos falar sobre isso, tudo bem? Então, aqui o que é importante é você reparar o seguinte, ó, que a razão, que vamos chamar simplesmente de R, então a razão R dessa progressão aritmética é dada por o segundo termo menos o primeiro termo, tá? Mas podemos também pegar o terceiro termo, que é o 9, menos o segundo termo, que é o 6, ok? E assim sucessivamente. Essas diferenças aí são constantes e nesse caso é igual a 3 positivo, ok? Então, ó, olha só, podemos generalizar uma formulinha para a razão. Então, como obteremos a razão em qualquer sequência, em qualquer progressão aritmética? Vamos pegar um termo qualquer, ok? A partir do segundo termo, né? Então, um termo qualquer, n mais 1 a n mais 1, e subtrair o que vem antes, o termo anterior a n, tá? Então, dessa maneira aqui, nós podemos calcular a razão, ok? Então, tá aí a nossa formulinha para razão. Então, nós pegamos um termo da sequência, tá? Diferente do primeiro termo, que pegamos a partir do segundo termo, e subtraímos o antecessor, ok? Por exemplo, aqui, ó, pegamos o A2 menos o A1, o A3 menos o A2 e assim sucessivamente. Tranquilo? Então essa foi a primeira parte aí. Já dá para fazer a atividade 1 do tema 2, que é justamente identificar quais sequências são progressões aritméticas. Como que você vai fazer isso? Observando se tem um valor constante que você está somando aos termos. Tudo bem? Além disso, ó, vale a pena a gente fazer um comentário, que é o seguinte: dependendo do valor, né, do valor de R, nós temos 3 situações. Então, o R pode ser positivo, ou seja, maior que zero. Nesse caso, a nossa PA será crescente. Ou o nosso R pode ser o quê? Menor que zero, ou seja, uma razão negativa. Nesse caso, a nossa progressão aritmética será decrescente. E além disso, nós podemos ter uma razão nula, uma razão igual a zero. E nesse caso, os termos serão o quê? Iguais. Portanto, nós teremos uma progressão aritmética constante. Então, essas são as 3 formas de uma progressão aritmética. Ela pode ser crescente, decrescente ou constante.
Ela é crescente quando a razão é positiva, ela é decrescente quando a razão é negativa e ela é constante quando a razão é nula, a razão é igual a zero. Tudo bem? Vamos para a atividade. Olha aí a atividade 1. Na atividade 1 nós temos que identificar, observe as sequências a seguir e identifique quais podemos afirmar que representam PA, ou seja, progressão aritmética. A maneira pela qual você pensou na resolução da questão é muito importante, portanto, escreva como você chegou à resposta. Observando a sequência 1, começa o primeiro termo, o A1 igual a 1, o segundo termo, o A2 igual a 5, o terceiro termo, ou seja, o A3 igual a 9, e o quarto termo, o A4, igual a 13. Bom, está crescendo um valor fixo, nesse caso ela é crescente, né? Já vamos colocar aqui, ó, classificar já essa progressão como crescente, pois está aumentando, certo? Então é uma progressão crescente, ela é progressão aritmética porque, ó, estamos adicionando um valor constante, um valor fixo. Quanto que é esse valor? Esse valor, que é a razão, esse valor aqui nesse caso vai ser, vamos pegar aqui o segundo termo e subtrair o do primeiro. Aliás, subtrair o primeiro do segundo, não? Chegamos aí a 4. Esse é o valor constante que estamos adicionando a cada termo para encontrar o valor, ok? Então, a partir do primeiro termo, você soma 4 e chega no segundo termo. Segundo termo mais a razão, que é 4, você chega no terceiro assim por diante, portanto, a diferença entre os termos é sempre a mesma. Sim. E quanto vale essa diferença? 4. Tudo bem? Sequência 2, ó. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 é uma progressão aritmética, o valor é constante, veja. A diferença entre 2 e 3 é 1, a diferença entre 3 e 5 é 2, a diferença entre 5 e 7 também é 2. Porém, ó, por causa dessa primeira diferença aqui, que não é a mesma, nós não podemos classificar como uma progressão aritmética. Essa não é uma progressão aritmética. A sequência 3 começa no 7, vai para o 4, 1, menos 2. Vamos calcular a razão. Então a razão aqui, ó, vai ser o segundo termo menos o primeiro termo, ou seja, 4 menos 7, nós temos aqui então a razão negativa igual a menos 3. Portanto, se a razão é negativa, essa progressão aritmética, por que é progressão aritmética? Porque é um valor constante, a diferença entre os termos é sempre a mesma, tá? Só que nesse caso aqui ela é decrescente, pois essa diferença é negativa. Tudo bem, gente? Então aqui, ó, ela é uma progressão aritmética e a razão é menos 3. A diferença é um valor negativo. Já a sequência 4, olha aí, ó, um exemplo de sequência de progressão aritmética constante. Quando que ocorre isso? Quando a razão é nula. Vamos verificar então, ó, a razão. Vamos pegar aqui o segundo termo menos o primeiro termo, ou seja, isso aqui é igual a zero. Portanto, nós temos aqui uma progressão aritmética, o quê? Constante. Tudo bem, gente? Então vamos para a próxima atividade, olha aí. Aliás, essa daqui, a diferença é sempre a mesma? Sim, é sempre zero. Então é uma PA. Além disso, ó, o valor dessa diferença é o quê? Zero. Tudo bem? Quando a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos de uma sequência for constante, chamamos a sequência de progressão aritmética ou simplesmente de PA. Essa diferença constante chamamos de razão e a representamos pela letra R. É isso, gente. Vamos para a próxima atividade, então. Muito bem, agora atividade 2. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então você tem aqui a figura 1, ó, um quadrado formado com 4 canudos. Na figura 2 nós temos 2 quadrados formados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canudos. E na figura 3, um quadrado formado por 7, 8, 9, 10 canudos. Tá? Então vamos esquematizar aqui a quantidade de canudos, não é isso? E a quantidade de quadradinhos. Então nós temos aqui, ó, quadrados. Um quadrado na figura 1, quantos canudos? 4 canudos. 2 quadrados na figura 2, quantos canudos? 7 canudos. 3 quadrados na figura 3, quantos canudos? 10 canudos. Observando aqui as equações, nós temos o seguinte, ó.
Quantidade de canudos é igual a 4 vezes a quantidade de quadrados? Vamos testar para a primeira figura. Na primeira figura nós temos 1 quadrado, certo? 4 vezes 1, 4. Ok, beleza, funcionou para a primeira figura. Na segunda figura nós temos 2 quadrados e 4 vezes 2 daria 8 e não 7. Portanto, essa daqui está errada. Na letra B, nós temos 3 vezes a quantidade de quadrado mais 1. Ou seja, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Legal. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Opa, funcionou. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Exatamente. Então, aqui, letra B. Ok? Você pode testar as outras, provavelmente não vai dar certo, tá legal? Então, aqui, por tentativa e erro, letra B, a expressão, a lei de formação dessa sequência de figuras é a letra B. Tranquilo? Vamos então ver qual é a próxima atividade. Muito bem, a atividade 3 então, olha lá, adaptada do Enem 2010, as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então nós temos aqui uma tabela, né, que chamamos de quadro. Temos o ano e temos o projeto da produção. Na verdade seria projeção, né? Enfim, projeto da produção, como está escrito aí. Então no item A nós temos que calcular a diferença na produção de arroz entre os anos 2012 e 2013. O que é diferença? Diferença nada mais é que uma subtração. Ok? Então nós temos que calcular a subtração aqui, ó, entre 2012 e 2013, portanto, nós faremos uma continha simples. A produção de 2013 foi 51,50 toneladas e vamos subtrair a produção de 2012, que foi de 50,25 toneladas, tá? Nessa subtração aí nós temos 0. Dá para tirar 5? Não dá, nós pegamos emprestado do 5, que vira 4. E o 10 tira 5 fica 5, 4 tira 2 fica 2, vírgula embaixo de vírgula, essa é a regrinha para subtração e adição de números decimais. 1 menos 0 dá 1 e 5 menos 5 vai dar 0, tá? Você percebeu aqui que está escrito, ó, crescimento constante. Isso nos dá uma dica aí de que trata-se de uma progressão aritmética crescente, tá? E está crescendo quanto? 1,25, portanto, esse valor aqui, quem é? É a nossa razão da PA, ok? Então, guarde esse valor aí, que é a razão da PA. Está pedindo aqui para completar a tabela no item B, complete a tabela com os valores que estão faltando. Então, falta aqui, ó, 2016, então, de 2015 para 2016 vai aumentar sempre o mesmo valor, né? Então, 1,25 a mais, tá? Então, somando aqui, ó, 54 mais 1,25, nós temos em 2016 55,25 toneladas, ok? Atenção agora, ó, que aqui teve um salto na tabela. Veja que foi de 55,25 para 60,25. Portanto, ó, esse ano aqui não é de 2016, pois teve um crescimento constante. Se é constante, aumentou sempre a mesma quantidade. Portanto, aqui a sequência não poderia vir o 60,25, tudo bem? Então, esse valor aqui é de algum ano na frente, né? Depois de 2016. Vamos verificar, então, fazendo o quê? Vamos calcular essa diferença, 60,25 menos 55,25, ok? Essa diferença aqui entre a produção, nós vamos dividir por 1,25 para verificar quantos anos, tá? Que ano que é esse daqui. Então, calculando a diferença aqui, 0, 2 tira 2 fica 0, vírgula embaixo de vírgula, 0 não dá para tirar 5, emprestou, ficou 10. 10 tira 5 fica 5, 5 tira 5 fica nada. Então, nós temos aqui, ó, 5 toneladas a mais, tá? Isso aí, ó, dividido por 1,25, 5 dividido por 1,25, continha de divisão com número decimal. Nós temos duas casas depois da vírgula, temos que completar com 0 aqui, ó.
2 zeros, prontinho, 2 casas, ignora a vírgula agora, virou 500 dividido por 125, tá? Então, 125 cabe quantas vezes no 500? 4 vezes 100 dá 400. 4 vezes 0,25, aliás, 4 vezes 25 vai dar 100. Portanto, aqui, ó, 4 vezes 125 vai dar 500 e não sobra nada. Portanto, ó, esse ano aqui é 2016 mais 4. 2016 mais 4 vai dar 2020, ok? Então, essa produção aqui é a produção de 2020 e não de 2017, tudo bem? Então, tá aí, completamos a tabela com os valores que estão faltando aqui, né? Porém, é conveniente que nós façamos o quê? 2017, 2018, 2019 também. Como que você vai obter esses valores? Somando aqui, ó, 1,25 a esse valor aqui de 2016. Tudo bem? Legal. Agora aqui, ó, calcule a diferença na produção de arroz entre os anos de 2012 e 2021. Então vamos acrescentar aqui mais uma linha com o ano de 2021. Se 2020 produziu 60,25 toneladas, em 2021 vai produzir 61,50. Por quê? Porque somamos o valor constante aqui, ok? A produção aumenta constantemente de um ano para outro. Pronto, já foi o item C, agora o item D. Então vamos dar uma levantada aqui na tela. É isso aí, vamos calcular então o item D. Item D, a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será D. Então aqui, o jeito que nós podemos fazer até esse momento, como nós não vimos ainda soma de n termos de uma progressão aritmética, teríamos que fazer o quê? Somar todos esses valores aqui, ó, na raça, tá? Então vamos ter que fazer isso nesse caso, pois teoricamente ainda não sabemos somar termos de uma progressão aritmética. Existe uma fórmula para isso, tá? Nesse exercício aqui ainda não vimos. Então vamos somar todos os valores. Então nós começamos ali com 50,25, ok? Depois 51,50, depois 52,75, mais 54,00, depois 55,25, mais, atenção agora, ó, que aqui deu um salto, então precisamos do valor de 2017, que vai ser o quê? Isso aqui mais 1,25, ou seja, 56,50, depois 57,75, depois 59. Ok? Então aqui é o 2017, 18 e 19 e finalmente ali 2020. 2020 nós temos ali 60,25. 60,25 e 2021 61,50. Então basta nós somarmos aí todos esses valores aqui, tá? Por enquanto vamos fazer assim na raça, tá? Logo mais você vai ver que existe um jeito muito mais fácil, muito mais rápido de somar n termos de uma progressão aritmética. Vamos lá aqui, ó. 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25. Então 25 vai 2. 2, 4, 9, 16, 16, 18, 23, 30, 30, 32, 37. 37 vai o 3. Vírgula embaixo de vírgula e somamos 3, 4, 6, 10, 15, 21, 28, 37, 38. Vai o 3. E somamos 3, 8, 13, 18, 23, 27, 28, 32, 33, 38, 43, 49, 55.
Então deu 558,75 toneladas. Então aqui, ó, alternativa letra D. 558,75 toneladas foi a produção, ok? Então é o seguinte, você viu que tem um trabalho, né? Tivemos que somar aqui um por um e demora muito. Então, ó, vou adiantar para vocês a matéria aqui do próximo capítulo, né? Dessa apostila, que seria o quê? A soma de N termos de uma progressão aritmética. Olha a formulinha, ó. Você pega o primeiro termo, soma com o último termo e multiplica pela quantidade de termos dividido por 2. Vamos aplicar? Então, nós temos quantos termos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 anos. Então, a soma dos 10 termos dessa sequência será o primeiro termo, 50,25. Ok? Mais o último termo, 61,50. 61,50. Isso aqui vamos multiplicar por 10, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Bom, aqui nós vamos obter o quê? Que a soma dos 10 termos dessa sequência vai ser, ó, 50,25 com mais 61,50. Vamos fazer essa conta aqui em cima aqui. 61,50 com mais 50,25, quanto que dá? Então aqui vai dar 57,111. Então deu aí, ó, 111,75, 111,75, que vai multiplicar quanto? Ó, 10 sobre 2, que é o quê? 5. Fazendo essa multiplicação aqui do lado, ó, vezes 5, quanto que vai dar? 5 vezes 5, 25, vai o 2. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37, vai o 3. 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 1, 2, vírgula. Então, nós temos aqui, ó, 558,75. Tranquilo? Então, bem mais rápido, né? Essa, então, é a fórmula da soma de N termos de uma progressão aritmética, que a gente vai ver logo mais adiante, tudo bem? Então, vamos para a próxima atividade.